Boa noite. Boa noite. Alerta! O vírus influenza ou H1N1 já causou 23 mortes no estado de São Paulo. E ataque aéreo americano na Síria mata o número 2 do Estado Islâmico. Sexta-feira Santa, cristãos realizam encenações da crucificação de Cristo em vários países. E em São Paulo, os consumidores correram para comprar ovos de Páscoa em cima da hora. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto, logo após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Toda sexta, Ronald Rios comenta os principais assuntos da semana, com ironia e bom humor. Política, esportes, cultura e tudo mais que pudesse ser usado para enrolar peixe na feira. A Semana com Ronald Rios. Toda sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quem deixou para comprar os ovos de chocolate na última hora conseguiu economizar. Apenas 2 dias da Páscoa, o comércio investe nas promoções para aquecer as vendas. Para muita gente, Páscoa sem os ovos de chocolate praticamente fica incompleta. Para atrair os olhos e também o estômago dos clientes, as marcas apostam em recheios cada vez mais elaborados. A vantagem de estar aqui em São Paulo é que você acaba encontrando tudo no seu tempo, né? E foi por isso que acabei deixando em cima da hora. Em São Paulo, sempre tem opção para os atrasadinhos. E agora dá para fazer até ovo de Páscoa customizado, com sabores e coberturas que ficam prontos em menos de 5 minutos. A ideia dessa rede de churros é utilizar para a Páscoa os mesmos ingredientes do carro-chefe. No ovo, o cliente pode escolher até 2 recheios e também 2 confeitos para caprichar no visual. A base de chocolate de 180 gramas chega a pesar 350 recheada. Os ovos custam R$ 25, mas a opção de creme de avelã sai a 30. É possível fazer mais de 1.500 combinações e ele personaliza o ovo do jeitinho que ele quer e em 5 minutinhos está pronto. E ainda dá tempo para fazer em casa. Em média, a embalagem com 2 quilos de chocolate ao leite sai a R$ 38. Faço hoje, do instante faz. Rapidinho? Muito rápido. Neste ano, o preço do ovo de Páscoa subiu mais de 30%. O bolo pascal também subiu 10%. Para não encalhar as vendas, esta rede especializada em chocolates apostou nas promoções. Na compra de 2 ovos da mesma marca, o terceiro sai de graça ou ainda ganha um brinde. Tem ovos caros, acima de R$ 60, mas também lembrancinhas por 7. As pessoas olham, pesquisam, pensam, mas levam, principalmente para as crianças. É uma boa ideia trazer criança para comprar chocolate? Não, que a gente fica meio maluco, né? Cada um quer fazer a sua compra particular, então se trouxer os moleques tem que vir preparado, senão vai gastar bem mais. Cristãos do mundo inteiro celebram a Sexta-feira Santa em Jerusalém. Encenações da crucificação de Jesus também foram conduzidas em vários países. Milhares de peregrinos e cristãos percorreram em procissão a Via Crucis, refazendo o caminho pelo qual Jesus carregou a própria cruz até o local da crucificação. As ruelas estreitas da Cidade Velha foram monitoradas em peso pela polícia israelense, mobilizada em maior número do que o habitual. Jerusalém, os territórios palestinos e Israel enfrentam uma onda de violência há quase 6 meses. Os peregrinos carregavam cruzes de madeira e cantavam hinos. No Vaticano, o Papa Francisco deitou no chão para rezar durante a tradicional celebração da Sexta-feira da Paixão na Basílica de São Pedro.
Na Alemanha, moradores da cidade de Bensheim se reuniram para assistir à encenação da condução de Cristo por soldados romanos até a crucificação. Nas Filipinas, apesar das objeções da Igreja Católica, fiéis cristãos foram pregados a cruzes para marcar a Sexta-feira Santa como um sinal de arrependimento. E na Austrália, centenas de pessoas se reuniram no centro de Sydney para assistir à reencenação da crucificação de Cristo, acompanhada por apresentações teatrais e musicais. E o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, espera receber 156 mil visitantes até o domingo de Páscoa. Considerado o período mais importante para a fé dos católicos, a Semana Santa relembra o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. As celebrações começaram ontem à noite. Hoje, no altar central da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, são feitas missas e a encenação da Paixão e Via Sacra. Amanhã estão previstas diversas celebrações e bênçãos aos romeiros. No domingo de Páscoa, 60 mil pessoas devem passar pelo santuário. A principal missa do dia será celebrada às 8 horas da manhã. Passado o período crítico de falta d'água, a Sabesp pediu o fim do bônus e da multa que são cobrados na conta dos consumidores aqui no estado de São Paulo. Essas tarifas extras foram algumas das medidas adotadas pelo governo em 2014 para enfrentar a crise hídrica. O sistema Cantareira, que abastece 5.700.000 pessoas, operou no volume morto por 1 ano e meio e só saiu do vermelho em dezembro de 2015. A água só parou de faltar na torneira deste restaurante agora em janeiro. Durante mais de 1 ano, o fornecimento era interrompido à tarde e só voltava no outro dia de manhã. O jeito era juntar água para conseguir atender a clientela. Bem complicado, né? Porque mudou bastante a dinâmica, né, da casa. Nós costumamos sempre estar lavando a frigideira entre uma refeição e outra. E a gente começou a dar uma segurada e começamos a deixar uma frigideira somente para o mesmo molho. No começo do mês, o governador Geraldo Alckmin disse que a crise hídrica acabou, já que o Cantareira operava com mais da metade da capacidade, considerando o volume morto. Embora na periferia, moradores continuem reclamando que ainda ficam sem água em parte do dia. Para justificar o fim do bônus para quem reduziu o consumo, a Sabesp alega que já dá para prever melhor as condições dos mananciais. O desconto de até 30% na conta está em vigor há 2 anos. Se a agência reguladora concordar, o bônus e também a sobretaxa para quem aumentou o consumo sem justificativa deixam de existir a partir de maio. O fato é que a crise hídrica derrubou a arrecadação da Sabesp, que tinha menos água para vender. Em 2015, o lucro da empresa caiu 40%. Quem se esforçou para economizar não gostou da notícia. Não deveria terminar com o bônus e as políticas de incentivo à economia de água devem ser perenes. As pessoas economizam quando apertam no bolso. É o principal ponto. Tira aquele incentivo, né, de estar fazendo aquela economia, né? Especialistas desconfiam. Dizem que, apesar da situação dos mananciais mais confortável agora, o problema pode voltar no médio prazo. Por meio de nota, a Sabesp explicou que a situação hídrica atual permite uma maior previsibilidade sobre as condições dos mananciais. A companhia explicou também que os principais investimentos para aumentar a segurança hídrica na região metropolitana de São Paulo já estão em operação ou com obras sendo executadas. Você sabia que um problema no seu bairro pode ser assunto aqui no nosso telejornal? É só você participar pelo Gazap. Para isso, envie denúncias e reclamações em fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. O número é 991616121. E não se esqueça de gravar com o telefone na horizontal. Esse material pode se transformar em reportagens aqui nos nossos telejornais. A denúncia de hoje foi enviada por uma moradora da cidade Líder, na zona leste de São Paulo. Olá, boa noite. Bem-vindo ao Gazap. O vídeo de hoje foi enviado pela Ana Paula Sgarione. Ela é agente de viagens, mora na cidade Líder, na zona leste de São Paulo, e mostra pra gente um terreno da prefeitura, vizinho ao prédio dela, e que poderia ser várias coisas. Poderia.
porque olha o estado do terreno hoje. Já moro aqui há 2 anos e há 2 anos ela é assim, abandonada. Uma área que podia ser feita de lazer, né, para as crianças aí da frente, mas ela é assim, cheia de mato. E aí onde poderia ter equipamentos de ginástica para os idosos, alguns brinquedos para as crianças. E esse mato alto aí, um perigo, né? Ainda mais nessa época que qualquer pedaço de água parada pode virar criador do Aedes aegypti. A gente já entrou em contato com a prefeitura para saber o que vai ser feito desse terreno, mas espera ainda um retorno. Quer que a sua denúncia ganhe voz aqui com a gente? Então basta você gravar um vídeo com o celular sempre deitado, relatando e mostrando o problema da sua região. Aí basta você enviar para o nosso WhatsApp. O telefone é o 11 99161 6121. O site da TV Gazeta também tem um passo a passo para ensinar você a enviar o seu vídeo para a gente. O governo de São Paulo anunciou hoje que Fabrício Cobra, que era secretário adjunto, vai assumir a Secretaria da Casa Civil no lugar de Edson Aparecido dos Santos. Em nota, o governo informa que Edson Aparecido deixou a pasta para se candidatar a vereador na cidade de São Paulo. Edson Aparecido é investigado pelo Ministério Público por suposto enriquecimento ilícito e ato de improbidade. Os promotores apuram se o patrimônio adquirido por Aparecido é compatível com a sua renda. O presidente do PMDB do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, disse hoje que a maioria dos representantes do partido no Diretório Nacional vai votar pelo afastamento do PMDB do governo. O PMDB do Rio era considerado até o momento o mais fiel a presidente Dilma Rousseff e tem peso no Diretório Nacional do partido. Atualmente, o PMDB comanda 7 ministérios e deve definir na semana que vem o futuro da aliança com o Partido dos Trabalhadores. E agora, o nosso comentarista Josias de Souza vai falar direto de Brasília. Nos últimos dias, Dilma Rousseff executa uma coreografia de guerra. A presidente transformou o Palácio do Planalto num bunker. As solenidades oficiais ganharam uma indisfarçável aparência de comícios. Neles, Dilma se refere ao impeachment, uma ferramenta prevista na Constituição, como golpe. E ela proclama em timbre bélico: jamais renunciarei. Esse tipo de discurso evidencia, escancara a fragilidade da presidente da República, não o contrário. Fraca e impopular, Dilma enfrenta um fenômeno típico de fim de governo, o risco de debandada. Seu principal aliado, o PMDB, deve romper com o governo dentro de 4 dias, numa reunião de diretório marcada para a próxima terça-feira. Deputados de partidos de porte médio, como o Partido Progressista, o PR e o PSD, pressionam as cúpulas partidárias para acompanhar o PMDB no desembarque. E Dilma não esboça a menor capacidade de reação. Se esse cenário não mudar, se não for alterado, a guerra do impeachment ganhará aos pouquinhos para Dilma Rousseff uma incômoda aparência de Waterloo. Boa noite. Já pensou em ser turista na própria cidade? Pois é, todos os dias um ônibus da Prefeitura de São Paulo leva os passageiros a 11 cartões postais da capital. O bilhete custa R$ 40 e dá direito a 24 horas de viagem e visita a 8 museus públicos. A saída é sempre às 9h30 da manhã da Estação da Luz. E mais cedo hoje eu fui lá para conferir. Não dá para negar que ele chama a atenção. Vermelho, com 2 andares e ainda com direito ao bom humor da Regiane na direção. Tô me virando com portunhol, às vezes tem algum turista aqui que eu peço para me ajudar com outro que fala inglês, então aí a gente acaba dando tudo certo. Vai na mímica também? Muita mímica. A ajudinha da motorista é opcional. O ônibus turístico é poliglota. As informações são gravadas e passadas em português, inglês e espanhol. Estamos próximos ao Centro Velho, a parte mais antiga da cidade. Para a Catarina, nem precisaria. Ela mora na Rússia, mas fala nossa língua. Adorou o passeio, que lá na Europa é muito comum. Comparando assim com a qualidade dos que tem na Europa, por exemplo, você acha que tá bacana, tá legal? Eu acho que sim, está bacana, que o serviço é ótimo, o preço é muito bom, a gente é muito amigável e é muito profissional, sim.
O passeio dura mais ou menos 3 horas, só que com o mesmo bilhete da viagem de ônibus, o visitante pode entrar de graça em até 24 horas em 8 museus aqui de São Paulo, incluindo a Pinacoteca do Estado, o Museu do Futebol e o MAM, o Museu de Arte Moderna. O objetivo é contar a história e as curiosidades de pontos turísticos como a Estação da Luz, a Avenida Paulista, o Parque Ibirapuera e o Estádio do Pacaembu, onde a Gislaine e o Jonathan fizeram questão de registrar o momento. A gente nunca teve tempo de parar para tirar uma foto. Coisa incrível, né? Tá perto da gente, mas a gente não consegue parar. Não consegue, não mesmo. Depois do seu turismo, a gente volta a falar de política. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que o encontro em Lisboa entre juristas e políticos não é conspiração. Está marcado para a semana que vem, na capital portuguesa, o 4º Seminário Luso-Brasileiro de Direito. O evento é promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, do qual Gilmar Mendes é sócio fundador, e também pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Irão participar do seminário nomes de peso do PSDB, como os senadores Aécio Neves e José Serra, além de figuras importantes do direito, como o ministro do Supremo, Dias Toffoli, e o ex-advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Segundo Gilmar Mendes, o evento em Lisboa foi planejado há 1 ano. Para o ministro, o encontro é para debater ideias e trocar conhecimentos com a comunidade internacional. E o ex-deputado federal do PP, Pedro Correia, cita políticos da base do governo e da oposição em sua delação premiada. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou detalhes do acordo assinado há 2 semanas com a Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente do PP aponta esquema de corrupção desde o governo Fernando Henrique e também nas gestões petistas. Correia diz que Fernando Henrique Cardoso recebeu dinheiro de empresas para aprovar o projeto que permitiu haver reeleição no Brasil. O ex-parlamentar cita ainda Andréia Neves, irmã do presidente do PSDB, Aécio Neves, como operadora de propina. O ex-deputado fala em mesada para o também ex-deputado e atual ministro do Trabalho, ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Em um dos capítulos sobre Lula, Correia faz relatos sobre uma conversa entre o petista e o então presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, para tratar da nomeação de Paulo Roberto Costa para ser diretor da estatal. A delação de Pedro Correia ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E choveu forte hoje aqui em São Paulo. Na maior parte do dia, o sol apareceu, o ar ficou abafado. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. Sábado de chuva em todo o estado de São Paulo, mas com variações. No oeste paulista, por exemplo, a chuva começa a perder força, mas na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba há risco de chuva forte amanhã. Nas demais áreas, pancadas de chuva concentradas principalmente entre a tarde e a noite. No centro-oeste, máxima amanhã de 27 graus em Presidente Prudente e de 32 em Votuporanga. Na porção mais central do estado, a máxima fica em 30 graus em São Carlos e também em São José do Rio Preto. E na faixa leste paulista, máxima de 28 graus em Campinas e de 31 em Caraguatatuba. Os próximos dias aqui na capital serão de tempo instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva que podem ser fortes, mas que ocorrem de forma bem localizada. O ar continua abafado e a variação de temperatura será pouca, com máximas de 28 graus amanhã e no domingo e de 29 na segunda-feira. 23 pessoas morreram este ano no estado de São Paulo por complicações respiratórias provocadas pelo vírus influenza, também conhecido como H1N1. Pelo menos 157 pessoas contraíram o vírus, que provoca tosse, coriza e febre bem alta. Este ano, segundo os médicos e autoridades de saúde, o vírus chegou mais cedo. Em geral, os surtos ocorrem entre maio e julho, especialmente no sul e sudeste do Brasil, que são as regiões mais frias.
Agora vamos falar da economia nos Estados Unidos, que desacelerou no quarto trimestre de 2015. Mas mesmo assim cresceu mais do que o esperado pelos analistas, já que este período foi marcado por uma queda no lucro das empresas. Segundo o Departamento de Comércio americano, a expansão do PIB no último trimestre foi de 1,4%. Com isso, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos em 2015 cresceu 2,4%. A França anunciou a prisão de um suspeito de planejar mais um ataque em Paris. Segundo o governo francês, a prisão permitiu desbaratar um complô de outro atentado na capital francesa que estava em estágio avançado. A polícia belga fez 7 novas prisões ligadas aos ataques de Bruxelas e aos novos atentados planejados na França. Policiais fortemente armados isolaram uma área no bairro de Schaerbeek, no norte de Bruxelas. Um homem carregando o que seria uma mala cheia de explosivos foi baleado na perna e capturado. Promotores belgas confirmaram que ele está ligado a um ataque planejado na França e frustrado pelas autoridades. Mas 2 supostos cúmplices foram detidos na operação. Bruxelas mantém o luto pelos ataques de terça-feira. A Praça da Bolsa de Valores recebeu mais uma multidão que participou das homenagens dos músicos da Rádio Coro Flamengo, com a 9ª Sinfonia de Beethoven. ...31 corpos foram recuperados no aeroporto e no metrô. As vítimas já identificadas são de 9 nacionalidades diferentes. Além de belgas, são pelo menos 3 holandeses, um chinês, 2 americanos, um alemão, uma peruana e um marroquino. Os Estados Unidos anunciaram a morte do número 2 do Estado Islâmico num ataque aéreo americano na Síria. Abdul Rahman Mustafa al-Kaduli, também conhecido como Haji Imam, era responsável pelas operações financeiras do Estado Islâmico. O secretário americano de Defesa, Ash Carter, declarou que a eliminação desse líder do Estado Islâmico vai dificultar a capacidade de eles conduzirem operações dentro e fora do Iraque e da Síria. Há 3 semanas, os Estados Unidos anunciaram a morte de outro líder do grupo, conhecido como Omar, o checheno. E o exército da Síria avança na recaptura da cidade histórica de Palmira, que está nas mãos dos jihadistas do Estado Islâmico. Tropas do regime sírio apoiadas por jatos russos conseguiram assumir o controle da parte histórica de Palmira. As informações foram obtidas pelo Grupo Independente de Monitoramento Observatório Sírio de Direitos Humanos, que tem base em Londres. Os militares sírios já haviam ocupado uma colina estratégica, de onde se pode avistar os sítios arqueológicos da cidade milenar, conhecida como a Pérola do Deserto. O Estado Islâmico tomou Palmira, Patrimônio Mundial da Unesco, há quase um ano. Eles explodiram templos e monumentos erguidos há 2000 anos e mataram o arqueólogo Khaled al-Assad, que dedicou a vida à pesquisa da cidade histórica. Você sabia que, apesar da aparência frágil e delicada, as plantas carnívoras não capturam apenas insetos? Algumas espécies se alimentam também de pequenos animais, como ratos e sapos. No Brasil, as mais conhecidas são as dioneias, muito usadas na decoração de pequenos jardins. Em Cotia, na Grande São Paulo, um engenheiro agrônomo desenvolveu em laboratório cerca de 180 espécies da planta. Ela chama a atenção porque, assim, tem o diferencial de capturar insetos, sabe? E essa curiosidade, né, é antiga. Pegamos a estrada de terra rumo à chácara de Seu Marcos para conhecer a produção de plantas carnívoras. São quase 50 quilômetros até a propriedade em Cotia. Ele herdou do pai, um colecionador de orquídeas, o gosto pelas plantas. Formado em agronomia, se especializou no Japão. O conhecimento permitiu que ele desenvolvesse métodos em laboratório para agilizar o crescimento das plantas carnívoras. Dos vidros, elas vão para os vasinhos e daqui saem diversas mudas. Separa uma. Aí já é uma mudinha. Aqui a outra. Seu Marcos produz cerca de 10 mil mudas por ano, 60% em estufas, o que garante mais tempo de produção. Antigamente eu vendia 6 meses as plantas e 6 meses eu não vendia porque elas entram em dormência. Dentro da estufa eu consigo ganhar um mês antes e um mês depois.
A dionéia é uma das espécies mais conhecidas e também uma das que mais despertam curiosidade. Assim que o pobre inseto cai na folha, ela se fecha e garante o alimento. Nessa posição, ele vê se tem alguma coisa lá dentro. Se mexer, ele aperta e esmaga e solta o ácido para dissolver. Se não tiver, em 24 horas ele abre para pegar o próximo. Mas nem todas as plantas carnívoras têm esse formato. Essa aqui, né, é das carnívoras que mais pega inseto, porque ele chega a encher esse canudo aqui de inseto, tá? Mas ele é mais ornamental. Aqui na chácara do Seu Marcos são mais de 180 espécies de plantas carnívoras cultivadas por ele. E algumas muito especiais, como esta aqui australiana. Cada mudinha como esta aqui é vendida a R$ 150. Um vaso assim completo como este não tem nem preço. Cresce muito lentamente, né? E consequentemente é difícil fazer muda dela. E esse aqui é um cantinho especial, né, do senhor? O senhor tem várias aqui também. Isso, aqui, raras, né? Essa estufa aqui é especial porque o clima aqui é diferente, né? Porque ele gosta de uma temperatura mais amena, não muito ensolarado. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Lu, obrigada pela parceria hoje e uma ótima Páscoa para todo mundo. Eu que agradeço. Boa noite, uma ótima Páscoa a todos. Fiquem agora com o programa A Semana com Ronald Rios. Tchau. Confira uma entrevista com o músico João Marcelo Boscoli no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Semana com Ronald Rios.